E aí, assistindo o culto, esse irmão estava pregando sobre a volta de Jesus. Ele falou sobre a volta de Jesus e tal e tal. E dentro dessa pregação que ele fez sobre a volta de Jesus, ele falou um pouco do negócio de data, sabe? E a gente sabe que a Bíblia diz que não existe data nem hora para a volta, só quem sabe é o Pai. Né? E esse irmão, assim, ele não falou, ele fez tipo uma especulação. Ele especulou quando seria a volta de Jesus, dentro de não sei o quê, e pá. Porque sabe, né? tem irmãos que pregam assim, enfim. E aí, rapaz, inclusive foi um bom sermão, desse irmão. Mas tem esse detalhe no sermão dele. E aí eu me lembro que o líder da igreja, naquele momento, quando terminou a pregação, quando terminou o sermão, o líder da igreja, ele meio que pegou o microfone, subiu no púlpito da igreja, ele pegou o microfone do irmão e falou: irmão, você falou que Jesus pode voltar a data, mas a Bíblia diz que não tem data assim, né? Você entende isso, né? Pai, colocou o microfone na boca dele. Tipo assim, fez a pessoa passar por um constrangimento público, certo? Um constrangimento público. Eu acredito que, lógico, né, que tem críticas, né, dos dois lados. Primeiro, na verdade, de um lado, né, o líder da igreja agiu de forma errônea, né, passou um constrangimento naquele pregador, que poderia ter sido resolvido ali no particular, né, e depois ele poderia ter conversado com a igreja, sem ali o rapaz estar, sem passar esse constrangimento naquele senhor, naquele rapaz. Então ele subiu no culto, meio que falou pro cara, não falou com essas palavras que estava mentindo, né, mas falou que não existia, não sei o que, e passou aquele constrangimento dele na frente de todo mundo. É algo que poderia ter sido resolvido no particular, conversado. Então, assim, tem irmãos que às vezes são meio caxias nesse sentido, né? Eu não tô falando que se alguma pessoa falar alguma heresia, você não vai se posicionar contra, né? Mas existe forma de você se posicionar. Então, às vezes, sei lá, no meu julgamento, né? Não foi algo assim, meu Deus, que coisa horrível que esse homem falou, que foi contra os princípios, contra não sei o quê. Eu não vi dessa forma. Eu, Alexandre, não vi dessa forma. Na minha visão, é o que poderia ter chamado ele no particular, ter conversado, ter resolvido, depois ter, num outro culto lá, ter falado, irmão, não existe data assim, irmão, pregou assim, mas não existe, tá resolvido, a gente começou com ele, tudo certo. Pronto, a pessoa não passava pelo constrangimento, a igreja não ficava aquele clima, que ficou um clima meio pesado, depois, inclusive, teve um almoço, todo mundo junto, né, os irmãos, todo mundo unido ali, tipo, chama de junta panela, né, acho que cada igreja tem uma forma de falar, mas é um almoço ali, com todo mundo junto, e ficou aquele clima assim, meio hostil, um clima meio ruim, entendeu? Então, existe esse medo das pessoas também, de subirem para poder pregar e falar uma interpretação errada, teologicamente, e às vezes o irmão ir lá corrigir na frente, ou chamar no particular, corrigir a pessoa, e você passar por um certo constrangimento. E, assim, dependendo da igreja, dependendo da liderança, pode acontecer, porque eu vi acontecer. Eu sou testemunho ocular de que isso aconteceu, por isso que eu tô relatando esse fato aqui para você, tá? Mas isso não pode impedir você de subir no púlpito e pregar. Isso não pode ser um impeditivo para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, existem estratégias e técnicas que você pode trabalhar para se melhorar nesse sentido. Eu tenho um conhecimento mais aprofundado da Bíblia, você aprender a se comunicar de forma técnica na pregação técnica, eu falo assim, em todos os sentidos, né, como você estuda o sermão, como você faz o apelo, como você comunica isso com clareza. Então, existem formas que você pode aprender, desenvolver e ser esse instrumento poderoso nas mãos de Deus. Inclusive, nessa igreja que esse irmão passou essa situação, eu preguei lá um dia desse. Um dia desse eu preguei lá. Esse irmão que fez esse vexame todo, estava nessa igreja lá. E para você ver, assim, preguei, falei, e foi tranquilo, foi calmo, foi bem de boa, assim, né? Então, eu sei que tem muitas pessoas que têm essa insegurança, esse medo também de subir no púlpito e ter esse erro teológico. Mas aqui, ó, é muito perigoso você viver da opinião dos outros. Então, quais são as consequências de você sempre viver da opinião dos outros? Você vai paralisar, você vai ter mensagens superficiais, tá? Eu não vou pregar, eu vou pregar dessa forma que nós não vai bater nos irmãos, ou vou desagradar alguns, ou vou falar da vida de um do outro. Se bem que você tem que falar o que Deus colocar no seu coração, né? Então, você vai perdendo a sua autenticidade, certo? Então, é muito importante você entender que o chamado, quem fez o chamado para você poder pregar e ser um ministro, ser um pregador, uma pregadora de Deus, um ministro da pregação da palavra, ali não no sentido de pastor, mas um ministro da palavra, um arauto da palavra, um arauto da Bíblia, da pregação, quem te chamou foi o próprio Deus. Então não importa o que as pessoas pensam sobre você, não importa o que as pessoas vão julgar sobre você, não importa o que as pessoas vão achar se você fala bem, se você fala mal, se você está bem vestido, se não está, se você se apresentou bem, se não se apresentou, nada disso importa. Porque esses detalhes aqui, eles são melhorados com o decorrer do tempo, quando você busca, quando você aprende, quando você se desenvolve, essas coisas vão se melhorar. O que você não vai conseguir melhorar é se você se paralisar. Não, eu não vou subir no púlpito para poder pregar, porque tem irmãos que vai me criticar, ou tem irmãos que me criticam, ou tem irmãos que não falam mal de mim, tem irmãos que... Enfim, quando isso passa
a ser um impeditivo para que você suba no púlpito e pregue, isso se torna um problema, porque você vai deixar de se evoluir com uma ferramenta nas mãos de Deus. Porque essa evolução, ela acontece quando você se coloca nas mãos de Deus, quando você se coloca à disposição para poder pregar, e quando você busca conhecimento para se aprimorar com uma ferramenta nas mãos de Deus. É a partir daí que você começa a se melhorar. É a partir daí que você passa a não se importar com a opinião de A, com a opinião de B, com a opinião de C, porque você está ali a serviço do rei. Você está ali a serviço daquele que te chamou. Você está ali a serviço daquele que é o dono da obra. Então isso passa a refletir totalmente diferente naquilo que você pensa do que os outros estão pensando de você. Então é muito importante ter essa clareza em relação ao chamado para poder subir no púlpito, para poder pregar, para poder ministrar, para poder ser um instrumento aí nas mãos de Deus, certo? Então, você não sobe no púlpito para agradar alguém. Você não sobe no púlpito para poder performar e ser elogiado. Você sobe no púlpito para cumprir o chamado desse Deus poderoso que te chamou, desse Deus que colocou em você esse desejo. Perfeito. Gostou do vídeo? Comenta a palavra aqui embaixo, sermão, que eu vou te mandar uma aula completa de 5 dicas poderosas para você pregar na igreja com confiança e autoridade.